Olá, vamos pensar juntos numa cena de crime. Várias pessoas envolvidas. Uma que planejou tudo, outra que dirigiu o carro de fuga e uma terceira que executou a ação principal. A pergunta é: quem responde pelo quê? Como a justiça define a responsabilidade de cada um? Pois é, o direito brasileiro tem uma resposta bem estruturada para isso. E é nesse tema que a gente vai mergulhar agora. Então, a pergunta central é essa, né? Quando um crime não é um ato solitário, como é que o sistema de justiça decide quem é culpado e qual o tamanho da culpa de cada um? A resposta para isso está num conceito jurídico-chave chamado concurso de pessoas. E o que é isso afinal? Concurso de pessoas. Bom, de forma bem simples, é quando rola uma união de esforços para cometer um crime. A base legal para isso está lá nos artigos 29 a 31 do nosso Código Penal. E tem uma frase ali que é a chave de tudo, na medida de sua culpabilidade. Isso já acende um alerta pra gente, né? Mostra que, mesmo que todo mundo tenha agido junto, a punição não vai ser um pacote só igual para todos. Mas calma, não é tão simples assim. Para a lei entender que houve essa cooperação criminosa, não basta um monte de gente estar no mesmo lugar na mesma hora. É preciso preencher 4 requisitos que são, olha, indispensáveis. E aqui estão eles. Primeiro, bem óbvio, né? A pluralidade de agentes. Precisa ter mais de uma pessoa. Segundo, a relevância causal. Isso quer dizer que o que cada um fez tem que ter sido importante para o crime acontecer, sabe? Terceiro, o famoso liame subjetivo, que é a cola que une todo mundo, a vontade de cooperar, de agir em conjunto. E por último, a unidade de infração, todo mundo trabalhando para o mesmo objetivo criminoso. E atenção, tem que ter os 4. Se faltar um, já não é mais concurso de pessoas. Agora, de todos esses 4, o liame subjetivo é o mais interessante. É ele que conecta as pessoas. Sem essa consciência, sem essa vontade de colaborar, o que a gente tem é só uma coincidência. Imagina 2 pessoas assaltando a mesma loja ao mesmo tempo, mas sem uma saber da outra. Não tem concurso de pessoas aí. E o Superior Tribunal de Justiça bate muito nessa tecla. Sem prova desse vínculo, dessa combinação, não dá para falar em crime conjunto. Certo, já entendemos o que precisa ter para ser um concurso de pessoas. Agora a questão é, como a justiça atribui a responsabilidade para cada um? Existem diferentes lógicas, diferentes teorias para explicar isso. Vamos dar uma olhada. Essa tabela resume bem as 3 principais ideias. A teoria pluralista diz que cada envolvido comete um crime diferente. A dualista cria 2 categorias, um crime para o autor, outro para o partícipe. Mas o Brasil, como regra geral, seguiu o outro caminho. A gente adotou a teoria monista. E o que isso quer dizer? Basicamente, que todo mundo que colaborou para o crime responde em princípio pelo mesmo e único crime. Todo mundo no mesmo barco. Mas aqui vem o pulo do gato. O nosso sistema não é um monismo puro, e sim o que a gente chama de monismo temperado. E o que isso significa na prática? Que sim, todos respondem pelo mesmo crime, mas a pena não é igual para todo mundo de jeito nenhum. Ela é individualizada, ou seja, temperada, de acordo com a culpa de cada um na história. E é justamente para poder individualizar a pena que a gente precisa diferenciar os papéis dentro do grupo. Mesmo todo mundo respondendo pelo mesmo crime, a lei distingue quem foi o autor de quem foi só um participe. Vamos entender essa diferença agora. Pelo jeito mais tradicional de ver as coisas, a diferença é bem direta. Autor é quem literalmente executa o verbo principal do crime. É quem mata, quem subtrai. Já o partícipe é o coadjuvante, é quem ajuda de forma secundária, quem incentiva, quem presta a arma, mas não executa a ação principal. Só que o direito não parou no tempo. E aí surgiu uma visão mais moderna e ampla, a famosa teoria do domínio do fato. Para essa teoria, autor não é só quem bota a mão na massa, é também quem tem o controle da situação, quem pode decidir se o crime continua ou se para. É basicamente quem tem o domínio do que está acontecendo. E essa teoria ajuda a gente a enxergar outras figuras. Tem o autor direto, que é quem executa mesmo, o autor indireto, que é tipo um marionetista que usa outra pessoa como instrumento, e os coautores, que dividem as tarefas num plano comum. No fim das contas, todos eles são autores porque, de uma forma ou de outra, tinham o domínio do fato. Ok, já entendemos os papéis. Agora vamos ver como isso mexe com a punição na prática. O Código Penal tem algumas regras especiais para ajustar a pena quando tem mais de uma pessoa envolvida. A primeira regra é a da participação de menor importância. A lei reconhece que nem toda ajuda tem o mesmo peso. Se a contribuição de alguém foi muito pequena, quase não fez diferença para o resultado final, a pena dessa pessoa pode ser diminuída. É um tipo de desconto. Esse exemplo deixa tudo bem claro. A pessoa A empresta a arma para B, então A é partícipe.
Mas vamos imaginar que B conseguiria qualquer outra arma muito facilmente. Nesse cenário, a ajuda de A não foi tão decisiva assim, concorda? Aí, a contribuição dele pode ser considerada de menor importância, e a pena dele pode cair. Claro, isso é sempre analisado caso a caso. E agora, outra situação. E se o combinado era uma coisa, mas na hora aconteceu algo muito mais grave? Por exemplo, o plano era um furto, mas um dos envolvidos, por conta própria, resolve usar de violência e o crime vira um roubo. O que acontece com quem só queria participar do furto? A lei é bem clara aqui. Quem queria participar do crime menos grave vai responder só pela pena desse crime. Ninguém pode ser punido por um resultado pior que não queria e que nem tinha como prever. Isso protege um princípio fundamental do direito penal, que é o da culpabilidade. Bom, agora a gente precisa esclarecer um ponto que costuma dar um nó na cabeça de muita gente, mas que é fundamental. A diferença entre concurso de pessoas e concurso de crimes. Quando a gente coloca um do lado do outro, a lógica fica simples. Concurso de pessoas, várias pessoas se juntam para cometer um único crime. Já o concurso de crimes é o contrário. Uma única pessoa comete vários crimes. São coisas completamente diferentes, com regras e consequências que não têm nada a ver uma com a outra. E por que é tão importante não confundir os dois? Porque essa diferença muda tudo. O jeito de calcular a pena, os prazos de prescrição, os benefícios na execução da pena. No mundo do direito, misturar esses dois conceitos é um erro que pode ter consequências práticas bem sérias. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação, uma questão que está no centro de grandes debates jurídicos hoje em dia. A teoria do domínio do fato, como a gente viu, é uma ferramenta poderosa para alcançar os mandantes, os chefões do crime. Mas qual é o limite? Até onde essa teoria pode ser esticada, principalmente em organizações criminosas gigantescas, sem a gente correr o risco de punir alguém só pelo cargo que ocupa e não pelo que realmente fez? É uma reflexão que mostra como esse assunto está longe de ter uma resposta final e continua evoluindo.